Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje vamos falar sobre a questão do metano. Algumas semanas atrás eu até gravei um vídeo no meu perfil do Instagram comentando aquela história das empresas que queriam desenvolver máscaras e fraldas para vacas. Também andei comentando sobre uma notícia do Bill Gates agora, está envolvido, financiando empresas que desenvolvem produtos para reduzir as emissões de metano. E esse episódio é para falar sobre essa questão do metano, para esclarecer e também dar um direcionamento científico para esses pontos. Muito legal. O que eu quero primeiramente mostrar para vocês, para deixar bem claro nesse episódio, é o seguinte: ninguém aqui nega que os ruminantes, bovinos de corte, bovinos de leite, ovelhas, cabras, emitem metano. É um processo natural de fermentação ruminal. Na verdade, eu já vou comentar isso com vocês. É preciso que haja a formação de metano no rumen para que a fermentação ruminal dos outros ácidos graxos de cadeia curta ocorram de forma eficiente. Eu já vou voltar nesse ponto. O que nós precisamos saber quando a gente fala do metano como um gás de efeito estufa? Por que o metano é tão promovido pela imprensa? Por que ele é tão preocupante? Por que órgãos públicos e pessoas que não entendem nada sobre pecuária adoram falar do metano? Porque é o seguinte, eu mostro para vocês, quem está assistindo no YouTube, eu estou colocando uma figura aqui de uma vaca comendo um pasto, né? E essa vaca emite metano para a atmosfera como resultado da fermentação desse pasto, dessa fibra, tá ok? E esse metano ele permanece na atmosfera por aproximadamente 12 anos. Só depois de 12 anos que o metano é convertido em CO2 e água, e aí esse CO2 volta da atmosfera para a Terra, e aí então esse CO2 pode ser, por exemplo, fixado pelas plantas, num processo natural de fotossíntese. Tá ok? Então vejam só, a vida útil do metano, vamos colocar dessa forma, é de 12 anos na atmosfera. Isso não significa que ele vai ficar lá para sempre. Depois de 12 anos, ou aproximadamente em 12 anos, ele é convertido em CO2 e água. Então esse CO2 pode ser novamente fixado pelas plantas, pode ser fixado por árvores, pode ser fixado pelo próprio pasto. E então, como já conhecemos o processo de fotossíntese, esse CO2 é utilizado nesse processo para fazer nutrientes para as plantas e também para renovar o ar que respiramos, fazendo com que as plantas emitam, então, oxigênio. Bacana? Então, este é o ciclo do metano depois que ele é emitido pelos ruminantes. Mas é bom deixar claro uma coisa aqui. Eu não quero que vocês fiquem em dúvida em relação à seguinte informação. Você já escutou em algum lugar falar de equivalente CO2? Pois é. Então vamos fazer o seguinte. Hoje, para calcular o impacto de um sistema de produção, em termos de emissões de carbono para a atmosfera, esse impacto é calculado em equivalente CO2. Bom, o que é o equivalente CO2? 1 kg de CO2 é igual a 1 kg de CO2. Beleza, é o mesmo, 1 para 1. Muito bom. 1 kg de metano é equivalente a 25 quilos de CO2, ou gás carbônico. É a mesma coisa, CO2 e gás carbônico. Tá ok? 1 kg de óxido nitroso é igual a 298 quilos de CO2. Tá ok? Então esse que é o cálculo do equivalente de carbono. Então, vai lá o pessoal que calcula isso, vê lá o quanto de gás carbônico foi emitido por determinado sistema de produção ou por determinado elo da indústria. Isso pode ser calculado com diversos tipos de operações, não só operações que envolvem agricultura e pecuária. Tá ok?
Então vão lá os caras, pegam lá o quanto aquele sistema emitiu, né, ou aquela operação emitiu de CO2, faz vezes 1, quanto que emitiu de metano faz vezes 25, e quanto que emitiu de óxido nitroso faz vezes 298. Tá ok? Tem mais alguns outros gases aí de menor importância, tá, nessa conta, mas é isso que como resultado a gente tem o chamado equivalente CO2, ou equivalente gás carbônico. Bacana? Então entendemos até aqui que o metano é sim emitido pelos animais ruminantes, ele colabora sim com o efeito estufa, principalmente por ficar 12 anos na atmosfera, mas ele não fica lá para sempre. Ele é transformado em CO2 e água, que depois pode ser fixado pelas plantas para o processo de fotossíntese. Muito bem. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte. Com base no exposto anteriormente, os bovinos contribuem significativamente com as emissões de metano? E aí eu mostro para vocês aqui, quem está assistindo no YouTube está vendo um gráfico do USDA mostrando que a agricultura, incluso, né, agricultura e pecuária, representa apenas 11,2% das emissões de gases de efeito estufa. Tá ok? E que desses 11,2%, 4,2% é de metano, 5,6% de óxido nitroso, 0,8% de gás carbônico e uma menor quantidade relacionada à eletricidade. Ou seja, com base nesses argumentos e no que eu estou mostrando para vocês, a resposta para essa pergunta é não. Os bovinos não contribuem significativamente com as emissões de metano. Se a gente olhar esse gráfico do USDA, quem que mais contribui com emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera? Indústria, transportes, o que inclui carros, residências onde nós moramos, operações comerciais. Ou seja, a agropecuária contribui bem menos, não só com as emissões de metano, mas com as emissões de equivalente CO2, quando comparado a outros setores, como indústrias, transportes e mesmo as residências, mesmo as nossas casas. Tá certo? É importante estudar o gás metano? É super importante, mas temos que tomar um super cuidado para que isso seja encaixado dentro de um contexto. Porque muitas vezes parece que o boi ou a vaca que são os culpados. Pô, imagina só um boi emitindo um gás que fica 12 anos na atmosfera. A história é contada de um lado que parece que é uma coisa terrível. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que a coisa não é. Os fatos, os argumentos mostram que o cenário não é tão terrível assim. Ainda na mesma pergunta, se os bovinos contribuem significativamente com as emissões de metano. Eu estou mostrando para vocês aqui agora um gráfico muito legal, compilado pela Atenagro, do meu amigo Maurício Palma Nogueira, aonde a Atenagro usou aí dados da Embrapa para calcular a relação de carbono removido para cada carbono emitido por sistema de produção. Então, só explicando aqui para vocês. Carbono, tá? Em equivalente CO2. Vocês já sabem agora o que é equivalente CO2, tá? Então, o total aí, né, de todos os gases de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, ok? A relação foi calculada entre o que emite de equivalente CO2, tá certo? E o que, na verdade, a relação entre o carbono removido para cada carbono emitido. Ou seja, o carbono que é sequestrado, ou seja, o carbono que é fixado pelo sistema de produção e aquele que é emitido. Foi calculado esse balanço. Olha que impressionante. Mesmo uma pastagem extensiva
remove o dobro de carbono do que se emite. O dobro. Ou seja, para cada equivalente carbono emitido por um sistema de produção com base em pastagem extensiva, para cada equivalente carbono, 2 equivalentes carbono são sequestrados ou captados pelo sistema de produção. E aí esse número aumenta de forma significativa quando colocamos ou integramos as pastagens com o sistema silvipastoril ou agro-silvipastoril. A segunda barra mostra aí 6,9 e a quarta barra 9,4. O que isso quer dizer? De novo, se for no sistema silvipastoril, são sequestrados ou removidos da atmosfera 6,9 equivalentes de carbono para cada carbono emitido. Se for um agro-silvipastoril, então, onde está integrado pasto com agricultura, com floresta, 9, quase 10 equivalentes de carbono são removidos para cada carbono emitido. É impressionante. São impressionantes esses números. Alguém pode perguntar: pô, por que isso não é mais divulgado? Por que então ainda estamos estudando estratégias dentro dos sistemas de produção pecuários para reduzir emissões de metano, para reduzir emissões de carbono? Parte da explicação é que a metodologia usada hoje em dia pela Embrapa e que, né, é conectada lá com o IPCC, né, o órgão internacional, né, que faz esses cálculos mundialmente, né, o que acontece é que essas metodologias ainda são muito incipientes. Eu, como cientista, digo para vocês o seguinte: isso aqui que eu estou mostrando, que a Atenagro compilou, esses números podem ser maiores ainda. Por quê? Porque em muitas dessas metodologias não estão considerados ou não está considerada a remoção de carbono ou de CO2 pelos pastos em crescimento vegetativo. Ou por florestas que estão integradas nesse pasto que não estão em crescimento vegetativo. E digo mais: a maior parte dessa metodologia foi desenvolvida com eucalipto, quando se planta árvores integradas, né, com os pastos. Se tiver outra árvore lá que não tem metodologia, isso não é computado. A gente sabe que a árvore está captando CO2, mas não é computado. Tá ok? Então é o seguinte: na hora que essa metodologia, na hora que esse cálculo for mais acurado e, quiçá, preciso, na minha opinião, Danilo, essa relação vai aumentar ainda mais. Ou seja, a gente vai descobrir, ou na verdade vai, de fato, concluir que a captação ou sequestro de carbono da atmosfera é muito maior do que os sistemas de produção de carbono, de sistema de produção de bovinos, né, de ruminantes, emitem. E aí, uma coisa que ninguém fala, que eu vou falar agora aqui para vocês: se esse for o cenário, a Atenagro já mostrou aqui compilando dados da Embrapa. E se o cenário for melhor que esse ainda, ou seja, de novo, é muito maior o sequestro de carbono da atmosfera do que a emissão, nós estamos falando, presta atenção agora, aumenta o volume do carro, ou aumenta o volume aqui do YouTube. Nós estamos falando dos ruminantes como agentes de resfriamento global e não de aquecimento. A partir da hora que um sistema de produção composto não só pelos ruminantes, mas também pelas pastagens, pelas árvores, por tudo que está ali envolvido no sistema, é capaz de remover mais carbono da atmosfera
do que imputar carbono na mesma atmosfera, esses sistemas de produção são aliados do resfriamento global e não do aquecimento. E como os bovinos, como os ruminantes têm sido taxados até agora pela imprensa internacional, pelos meios de comunicação, como agentes perigosos, como agentes de aquecimento global. Tem gente deixando de comer carne porque os bois colaboram com o aquecimento global. É muita falta de informação. Legal, muito bacana. Para a gente fechar toda essa ideia e não deixar pedra sobre pedra aqui nesse episódio, vamos entender como o ruminante produz o gás metano. Eu já gravei aqui no canal de Ruminologia um episódio de produção de metano, outro de sumidouros de hidrogênio, que também tem a ver com produção de metano e que a gente vai conversar já já. Tá? Então vamos entender como o ruminante produz o gás metano, obviamente, dentro do rumen. No meio ruminal, como já sabemos, né? Ou para quem já é seguidor assíduo aqui, é um apaixonado pelo mundo do rumen, já sabemos que o rumen é um ecossistema fechado e complexo de ambiente anaeróbico, ou seja, não tem oxigênio no meio ruminal. Tá ok? Quando a gente tem um meio ruminal anaeróbico, a fermentação que ocorre, ela é uma fermentação, obviamente, anaeróbica. O que isso quer dizer em termos bioquímicos? Quer dizer que 1 mol de glicose rende lá no final da via glicolítica apenas 2 ATPs, diferentemente de uma fermentação aeróbica, onde a glicose rende de 36 a 38 ATPs, muito mais eficiente. Tá certo? O meio ruminal, ele é um meio anaeróbico. Então eu estou mostrando para vocês aqui o seguinte: na via de fosforilação oxidativa ou na via glicolítica, onde a glicose vai até piruvato, ocorre a formação de NADH. Então eu estou mostrando para vocês lá que durante esse processo, né, durante a via glicolítica, entram 2 NAD e saem 2 NADH, ou seja, a via glicolítica expele hidrogênio e esse hidrogênio ele é conectado no NAD, que ao pé da letra é chamado de aceptor de hidrogênio. O NAD nada mais é do que um aceptor de hidrogênio. Então o NAD está ali, tal, na via glicolítica. Vão ocorrendo aí os passos da via glicolítica de glicose até piruvato. E então os hidrogênios que são gerados, eles são captados pelo NAD, que então se transforma em NADH. O NADH, ele precisa, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês aqui nessa figura. O NADH, ele precisa colocar esse hidrogênio em algum lugar para poder voltar para a parte de cima da via glicolítica para captar mais hidrogênio. Adivinha onde o NADH vai captar o hidrogênio? É a mesma coisa que, né, a mãe do NADH falou assim para ele, ó, sai de casa e vende esse hidrogênio. Não volta enquanto você não tiver vendido esse hidrogênio. Não volta com esse hidrogênio para casa. É mais ou menos isso. Então o NADH ele sai da via glicolítica, vai lá para um determinado lugar e libera esse hidrogênio e volta para casa então sem o hidrogênio, volta para casa como NAD. O que é esse determinado lugar aonde esse hidrogênio foi liberado? É o que chamamos de sumidouro de hidrogênio. E qual que é o principal sumidouro de hidrogênio? A formação de metano. Eu estou mostrando aqui para vocês, ó, e está escrito aqui, ó, aqui na tela aqui do YouTube, quem tiver no Spotify eu vou falar, né? Qual que é a fórmula, qual que é a molécula do metano? CH4. Tá, da onde que esse metano arruma esses 4 hidrogênios? Exatamente, a maior parte desse hidrogênio é gerado na via glicolítica, quando o NAD, que é o aceptor de hidrogênio, capta esse hidrogênio, vai lá, joga para o metano e volta para a via glicolítica de novo como NAD+, como NAD sem hidrogênio.
Muito bacana, né? E aí a gente fica pensando, né? Ah, tudo bem, se o NADH não tiver aonde jogar o hidrogênio, a fermentação ruminal, ela para. Porque a fermentação ruminal, ela começa um processo de degradação, amido, celulose, todos esses carboidratos vão ser degradados até glicose, e aí na glicose começa o processo fermentativo propriamente dito. Esse processo fermentativo propriamente dito, ele precisa de NAD+, ou seja, o NAD sem o hidrogênio, para que ocorra de forma natural e eficiente. Se tiver muito hidrogênio sendo formado, o NADH vai lá e não consegue jogar esse hidrogênio em lugar nenhum, como que a glicose vai ser fosforilada até piruvato? Bacana, né? O metano, a produção de metano, representa mais ou menos em torno de 70 a 80% dos sumidouros de hidrogênio do rumen. 70 a 80%. Pô, Danilo, qual outro sumidouro? Você pode me falar outro sumidouro de hidrogênio no rumen? Posso? O processo de biohidrogenação dos lipídios. Não tem lá, as bactérias não fazem um processo de biohidrogenação, pega o ácido graxo insaturado e transforma em saturado? Esse hidrogênio vem da onde? Também pode vir desse NADH. Tá certo? Então, por isso que tem muitos estudos de mitigação de metano em ruminantes, estudos consistentes e comprovados, que falam o seguinte: a adição de gordura ou de fontes de gordura em dietas de ruminantes ajuda a reduzir a emissão de metano. E é verdade. Porque você dá mais alternativa de sumidouros de hidrogênio. O hidrogênio formado não vai só lá no metano, ele vai ter que ir uma parte para biohidrogenar. E aí vai sobrar menos hidrogênio para a formação de metano. Bacana, né? Isso é informação consistente, tá, pessoal? Não precisa de confirmação, tá? Essa informação já existe e realmente real, né? Comprovado que a inclusão de gordura nas dietas de ruminantes diminuem as emissões de metano. Qual que é o problema, né? A gente não pode colocar o quanto de gordura a gente deseja. Né? A gente tem limites aí entre 5 a 7% de estratério em dietas de ruminantes, porque essa gordura é tóxica para as bactérias ruminais. Por outro lado, ainda aqui, né, no entendimento da produção do gás metano, olha só. A gente falou do hidrogênio, né? Tá, o metano é CH4. Os 4 hidrogênios podem vir do NAD. Mas e o carbono? Ele vem da onde, né? E o CO2, né? Utilizado para a formação de metano, né? Ou seja, vai ter uma ligação aí, né? Precisa de um CO2 e 4 hidrogênios, né? Para as bactérias metanogênicas processarem e aí emitirem o metano. Tá certo? Da onde vem o CO2? O CO2 vem exatamente das vias de produção de acetato e de butirato. Olha só, presta atenção agora, hein? Vamos fazer uma conta, é matemática. Glicose, lá em cima de novo no ciclo. Ela tem 6 carbonos. Ela vai até piruvato, depois dos 10 passos da via glicolítica, ela se transforma em 2 piruvatos. Cada piruvato tem 3 carbonos. Então, ok, não perdeu carbono durante a via glicolítica. Bacana. Então, uma glicose e 6 carbonos transforma em 2 piruvatos de 3 carbonos cada um. Ótimo. O acetato, dali do piruvato, ele vai ser usado ou para fazer acetato, ou butirato, ou propionato, ou outros ácidos graxos de cadeia curta de menor importância, no meio ruminal. Na formação do acetato, ocorre a perda de um carbono na forma de CO2. Por quê? Porque o acetato ele só tem 2 carbonos. Então a bactéria vai pegar lá o piruvato com 3 e vai levar até acetato com 2. No meio desse processo, ocorre a formação de acetil-CoA, ou seja, o piruvato vai acetil-CoA. Ou seja, acetil-CoA já tem 2 carbonos, ou seja, tem que tirar um carbono da molécula. E quando esse carbono é tirado da molécula, ele é tirado na forma de CO2. E é esse CO2 que vai compor com o hidrogênio e fazer metano. Óbvio que esse CO2 também pode ser eructado, como CO2 mesmo. Tá certo? Na formação do butirato, a mesma coisa. Precisa-se de 2 acetil-CoAs para formar um butirato, que tem 4 carbonos.
Então vai lá, queima um piruvato, emite um carbono, um CO2. Vai lá, queima outro piruvato, emite outro CO2. Ou seja, nessas duas queimas formam 2 acetil-CoAs que vão se juntar e formar um butirato. Tá certo? Então tudo que a gente fizer de manipulação de fermentação ruminal que faça com que aumente acetato e butirato no rumen, nós estamos, por tabela, aumentando a produção de CO2 no meio ruminal, assim como abastecendo o sumidouro de hidrogênio de formação de metano. Por outro lado, o propionato, que é o precursor da glicose, do meu ponto de vista, o ácido graxo que é mais interessante para a fermentação ruminal, ele tem 3 carbonos. A mesma quantidade de carbono que tem o piruvato. Então sai 2 piruvatos do final da via glicolítica. Cada piruvato tem 3 carbonos. E quando esse piruvato é utilizado para fazer propionato, não tem perda de carbono. Não tem formação ou uso ou fornecimento de CO2 para sumidouro de hidrogênio. Piruvato 3 carbonos, propionato 3 carbonos, está resolvido. Ou seja, bioquimicamente, se quisermos reduzir a produção de CO2 no meio ruminal, que por sua vez vai reduzir o suprimento de CO2 para o sumidouro de hidrogênio que produz metano, temos que fazer estratégias nutricionais que favoreçam a formação de propionato no meio ruminal. E será que existe estratégias nutricionais hoje em dia para simplesmente reduzir essa produção de CO2 e consequentemente de metano no meio ruminal? Tem demais. Tem muitas estratégias que estão sendo pesquisadas há mais de 20 anos. Agora a mídia está dando atenção para isso, mas faz mais de 20 anos que a ciência tem adotado diferentes estratégias nutricionais, né, já disponíveis em campo. Nós, como nutricionistas, usamos várias dessas estratégias, tá certo? Por mais de 20 anos. Na verdade, eu acredito que o que eu mostrei aqui anteriormente dos dados compilados da Embrapa pelo pessoal do Maurício Nogueira na Atenagro é resultado desses 20 anos que nós, nutricionistas, já estamos usando tecnologia no campo para reduzir a emissão de metano e de equivalentes gás carbônico. Legal? O que a gente pode fazer então como estratégias, né, para redução ou mitigação de metano? Pô, qualidade de forragem. O que eu quero dizer com qualidade de forragem? Forragens de alta qualidade. Hoje no Brasil, aproximadamente 70% das pastagens estão degradadas. A emissão de metano é muito maior por um animal durante a vida dele numa pastagem degradada. Quando você reforma o pasto, faz todos os tratos culturais necessários, você aumenta não só a quantidade, mas também a qualidade da forragem. O que é um aumento de qualidade de forragem? O que você quer dizer com isso, Danilo? Quer dizer aquela forragem que tem menos parede celular e tem mais conteúdo celular. Planta que faz fotossíntese direto. Planta bem tratada, solo bem adubado, água, luz, temperatura. Se a planta faz fotossíntese direto, ou seja, a maior parte do ano, os nutrientes que são gerados ficam lá no meio da célula da planta vegetal, da célula vegetal. Tem muito conteúdo celular, tem muito açúcar, muito carboidrato solúvel. E, consequentemente, vai ter menos parede celular, menos celulose, menos hemicelulose. Tá certo? Consequentemente, adivinha? Esses carboidratos solúveis que estão lá no meio da célula vegetal, quando caírem lá no rumen, a maior parte deles vai chegar até propionato. Ou seja, o ácido graxo que você quer para não gerar gás carbônico no rumen. Em contrapartida, quanto menos conteúdo celular tiver,
a planta, a celulose, a hemicelulose, a lignina vão tomando conta daquela célula. A parede vegetal vai ficando cada vez mais espessa. Aumenta-se a proporção de celulose e hemicelulose. E aí, favorece a via do acetato e do butirato, a qual gera CO2. Bacana? Então, primeiro passo, hein? Primeiro passo para reduzir ou mitigar emissões de carbono para a atmosfera, principalmente metano, melhorar a qualidade do pasto, principalmente se essa pastagem estiver degradada. Segundo passo, incluir alimentos concentrados, tanto para animais em pasto, quanto para animais em confinamento. Quanto mais ou quanto maior a inclusão de grãos na dieta, ou seja, produtos que contêm amido principalmente, a gente vai favorecer a formação de propionato no meio ruminal. E toda vez que favorecemos a produção de propionato, pensa só, a gente não emite, né? A gente não, né? Os bois ou os ruminantes não emitem carbono para a atmosfera, conservando esse carbono dentro do corpo. Você acha que esse carbono vai virar o quê? Vai virar carne, carcaça, ou virar leite, no caso de sistemas de produção de leite. Bacana? Mesma inclusão de DDG, milho mais bem processado, que vai fazer com que fermente mais no rumen, gere mais propionato. Podemos colocar gorduras também, como eu já disse, e usar aditivos alimentares. Tem diversos aditivos alimentares no mercado, disponíveis já no mercado, que reduzem a produção de metano no rumen. Tá aí os ionóforos, vários deles, taninos. Tem o NOP sendo comercializado agora no mercado. Tá certo? Tem diversos aditivos presentes já no mercado brasileiro que podem ser incluídos na dieta dos ruminantes, associados com tudo isso que eu disse antes. Faz um suplemento com milho, com aditivo. Nesse suplemento que tem milho, o milho está super bem processado, processado como fubá. Pode colocar junto o DDG. Num pasto reformado, de boa qualidade. Olha o impacto. Colocou esse cenário na sua cabeça? Imagina um cenário desse aqui que eu estou mostrando na foto, que é um sistema de integração, né, de pecuária com floresta. Já imaginou? Pasto de alta qualidade. Os animais são suplementados com milho, DDG e aditivo que mitiga metano. Tá certo? Sem contar que ainda eu posso optar por colocar uma fonte de gordura nesse suplemento. Ou seja, a conjunção, a associação de todos esses fatores nutricionais derrubam a emissão de metano e, consequentemente, de equivalente gás carbônico lá para baixo. Então, é lógico, é meio lógico, pelo menos para mim, que quando o pessoal do Atenagro sintetizou lá os dados da Embrapa, compilou, não foi espanto para mim que os sistemas de produção, mesmo os mais extensivos no Brasil, mais captam e sequestram carbono da atmosfera do que emitem. Tá certo, pessoal? Muito bacana. Ainda nesse assunto do metano, eu faço uma outra pergunta para vocês, que eu até parcialmente já respondi. É possível acabar com todo o metano do meio ruminal? Eu já contei essa resposta anteriormente. A priori não. A priori não. Não conseguimos acabar com o metano do meio ruminal, até porque, como eu expliquei, o NAD, entra o NAD+, sai o NADH. Esse NADH precisa sair, jogar esse hidrogênio em algum lugar e voltar como NAD+ de novo. O principal local, o principal sumidouro de hidrogênio é a via de produção de metano. A priori não tem como acabar com todo o metano produzido pelos ruminantes, porque ele faz parte do sistema. Ele é um lixo produzido pela fermentação do rumen, que é expelido, obviamente, pelo animal. O animal não fica lá, não faz nada com metano. Ele joga fora esse metano, que, por sua vez, vai para a atmosfera. A priori, não é possível acabar com todo o metano produzido pelos ruminantes, mas
Mas, como esse podcast de ruminologia é pura informação e difusão de ciência, eu não vou entrar em detalhes, mas já existem grupos de pesquisa no mundo que estão criando ou que criaram um sumidouro de hidrogênio artificial dentro do rumen. Isso mesmo. Por meio de um produto que os animais ingerem, né, de forma oral. Esse produto ele capta esse hidrogênio do nada demais para não deixar esse hidrogênio ser disponibilizado para a produção de metano. Ou seja, cria-se um sumidouro artificial de hidrogênio lá no rumen. Bacana, né? Eu sei que você está pensando que isso é muito legal. Não está disponível ainda comercialmente. Muito mais pesquisas precisam ser feitas para elucidar mecanismo, dose e tudo mais, mas já existe algo nesse sentido, criar um sumidouro de hidrogênio artificial no rumen. A gente resolveria o problema, porque aí diminuiria muito mais a produção de metano e a gente produziria uma outra coisa. O NAD+, vai lá, por afinidade, joga esse hidrogênio nesse sumidouro artificial e não forma-se metano. Bacana, né? Muito legal. Bom, e para a gente fechar aqui esse episódio de podcast, eu tenho uma última pergunta para vocês. E se formos tão eficientes e o balanço realmente de carbono dos sistemas de produção de ruminantes for negativo, ou seja, o ruminante ele for um agente de resfriamento global, como que vai ficar todas essas estratégias? O uso de aditivo para reduzir metano e tudo mais. Aí, pessoal, é a minha opinião agora, aí que eu vejo um baita cenário ou um baita potencial para o uso de crédito de carbono. Tá certo? Por que que o pecuarista vai querer usar uma tecnologia? Usa essa tecnologia aqui para reduzir emissões de metano. Se tiver benefício em desempenho, o cara vai usar. Mas não é porque vai reduzir metano, mas é porque os animais vão produzir mais carne, mais leite. Tá certo? Se o cara não ganhar crédito de carbono, ele não vai usar, por exemplo, uma tecnologia que mitiga carbono, mas não acrescenta nada em desempenho, em carne e leite. Para que ele vai gastar mais, colocar um produto pro ruminante lá, pro animal dele, do rebanho, comer todos os dias, se isso não redundar em ganhos econômicos? Logo, se ele não tem ganho econômico com o aumento do desempenho dos animais, ele tem que ter com créditos de carbono. Então, por exemplo, ele gera 100 créditos de carbono. Na hora que ele coloca esse produto, que não melhora o desempenho, ele começa a gerar 200. Se ele vende 100 créditos de carbono no mercado, ele ganha X. Se ele vende 200, ele ganha 2X. Tá certo? Eu vejo, na minha opinião, como um mercado super promissor e como uma puta saída para os pecuaristas, na hora que esse crédito de carbono realmente for implantado e a gente poder negociar livremente entre os sistemas de produção. Ou seja, o pecuarista que tem crédito de carbono, ele vende esse crédito, por exemplo, para uma indústria que emite uma quantidade muito grande de carbono. A indústria tem que comprar crédito dele porque a indústria está com débito de carbono. E assim cria-se um novo mercado, que eu acredito que está batendo a nossa porta e não vamos dizer mais que é o futuro, porque em alguns países do mundo isso já ocorre. Muito legal. Esclarecidas essas questões, vocês viram que eu só falei no início e não falei agora no final que usar máscara e fralda em vaca ou em boi ou em qualquer outro ruminante não estava entre as alternativas aqui para mitigar carbono. Bacana? Se você quiser ficar por dentro de todos os episódios aqui do nosso canal e podcast de Ruminologia, você pode acessar lá o YouTube do Ruminologia
Esse episódio é o episódio de número 72, ou seja, tem outros 71 episódios lá para você assistir. Eu respondo todas as perguntas que são feitas no YouTube. É muito legal sempre essa interação com vocês. Para quem não gosta de assistir no YouTube, a gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, tá? Então, obviamente só com áudio. Então vocês podem também acessar lá todas essas informações e também escutar todos os episódios do podcast. E também vocês podem nos seguir nas redes sociais, no @DaniloMillen no Instagram, no @Rumenologia também no Instagram, tem sempre muita coisa lá. E também você pode acessar o nosso site, que eu estou mostrando aqui na tela para quem está vendo no YouTube, rumenologia.com.br, ou simplesmente apontar a câmera do seu celular no QR Code que está sendo mostrado aí e ir diretamente lá e ser avisado de todos os nossos eventos, inclusive abertura de novas turmas do programa de nutrição de precisão e tudo mais. Bacana? Foi um prazer estar com vocês novamente. Bons estudos e um grande abraço.